Mickey Rourke é um daqueles atores cuja carreira decolou muito rapidamente. Ele não precisou passar anos fazendo papéis insignificantes e interpretando entregadores de pizza enquanto aguardava seu grande momento. Mickey alcançou o status de estrela em apenas alguns anos. É bem possível que essa ascensão meteórica de um figurante desconhecido em um filme de Steven Spielberg ao principal símbolo sexual dos anos 80 tenha contribuído para os momentos difíceis que enfrentou posteriormente, muitas vezes chegando ao fundo do poço. O próprio ator afirma que não suportou o peso da fama e gastou rapidamente os milhões ganhados em diversas frivolidades. Alugava iates, contratava seguranças, sustentava amigos e, depois das festas, frequentemente acordava em algum parque debaixo de um banco, sem entender como havia chegado lá. Hoje, gostaria de relembrar a carreira deste intrigante senhor e focar em alguns dos filmes icônicos do ator. Vamos lá! Considera-se que o papel de destaque para Mickey foi no filme do diretor Francis Ford Coppola, O Selvagem da Motocicleta. Junto com Rourke, o filme também contou com dois atores cujas carreiras mais tarde decolariam, Matt Dillon e Nicholas Coppola. No entanto, foi Rourke quem conseguiu se destacar mais nos anos 80. Dillon enfrentou dificuldades posteriormente, e o famoso sobrinho de Francis Ford Coppola só alcançou o estrelato nos anos 90. No mercado americano, O Selvagem da Motocicleta não se tornou um grande sucesso, mas teve um desempenho bastante bom mundialmente. Como o orçamento do filme era modesto e os críticos ficaram encantados, o relativo fracasso nas bilheterias não prejudicou ninguém envolvido na produção. Esse é mais um fenômeno de Mickey Rourke. Ele nunca foi um ator de grandes bilheterias, mas frequentemente estrelava em bons filmes e recebia aplausos dos críticos e do público, mantendo-se nas listas dos atores mais bem pagos de Hollywood. Os dois filmes seguintes de Mickey Rourke, após O Selvagem da Motocicleta, também não tiveram sucesso de bilheteria. Estou falando dos filmes The Pope of Greenwich Village e O Ano do Dragão. Em 1984, Mickey Rourke recebeu uma proposta para interpretar o papel principal no filme Um Tira da Pesada, e Mickey aceitou. Pelo seu papel, ele recebeu $400 mil. Porém, ele não acabou participando do filme devido a vários problemas relacionados a atrasos na produção. E Rourke ganhou $400 mil apenas por esperar 6 meses pelo início das filmagens. Com Mickey, o filme teria sido um pouco diferente. Então não é certo que com ele no papel principal, o filme se tornaria um grande sucesso. Teria sido outro filme. Livrando-se do contrato com Um Tira da Pesada, Mickey assinou para um filme que, em suma, o imortalizou, tornando-o um símbolo sexual dos anos 80. Hoje isso pode parecer estranho, mas 9,5 semanas de amor deveria ser algo como o Showgirls daquela época. Não estou falando sobre a qualidade, mas sobre os problemas na fase de produção, o fracasso de bilheteria e a reação fortemente negativa dos críticos. A produção do filme foi muito difícil. Não havia nenhuma química entre Mickey Rourke e Kim Basinger. Os atores se odiavam profundamente. Um filme como esse hoje em dia seria impossível de fazer devido ao inferno que ocorria no set de filmagem. O diretor Adrian Lyne proibiu Basinger de se comunicar com Rourke. O diretor constantemente dizia a Kim como Rourke não gostava de trabalhar com ela e como ele a desprezava. Com Rourke, Lyne se comportava de forma diferente, discutindo suas ideias sobre as cenas futuras e elogiando seu talento como ator. Basinger era completamente ignorada por Lyne, que se recusava a falar com ela sobre o filme, o que deixava a atriz furiosa. O diretor filmou intencionalmente em ordem cronológica, e como a irritação e a indignação da atriz aumentavam ao longo dos meses, no final das filmagens, seus colapsos emocionais reais coincidiram com o final do filme, onde esse estado era necessário. Métodos de trabalho de Adrian Lyne no filme, que se tornaram conhecidos após as filmagens, foram fortemente criticados por Kim Basinger. Mas, embora a atriz estivesse irritada com Adrian Lyne, ela chama 9,5 semanas de amor de um de seus melhores filmes e sempre destaca em entrevistas que lamenta muito que o filme tenha sido muito editado e que o público não tenha visto muita coisa.
Sabe-se oficialmente que Kim Basinger tem mais de 14 horas de material filmado para o filme. O estúdio MGM rejeitou esse material porque, para o espectador psicologicamente não preparado, ele poderia ser prejudicial. Episódios desse material cortado nunca foram incluídos na versão do diretor nem na versão teatral do filme. A previsão era que o filme seria lançado em 1985. No entanto, devido às exibições de teste muito ruins, o estúdio MGM enviou o filme para edição várias vezes. Pelos numerosos adiamentos, a imprensa acreditava que o filme nunca seria lançado. O filme chegou aos cinemas 1 ano e meio após o fim das filmagens. Naturalmente, ele fracassou de forma retumbante nas bilheterias americanas, e Kim Basinger recebeu uma indicação ao Prêmio Framboesa de Ouro. Provavelmente, este filme teria afundado as carreiras de Rourke e Basinger. Mas, ao ser lançado internacionalmente, 9 e meia Semanas de Amor se tornou um sucesso. Na França, o filme foi exibido nos cinemas por quase 5 anos. Nos Estados Unidos, os espectadores não ficaram de fora. Quando foi lançado em vídeo, o filme ficou entre os 3 mais vendidos do ano e, posteriormente, tornou-se um dos maiores sucessos da MGM no mercado de vídeo doméstico em toda a sua história. As críticas e o fracasso nas bilheterias americanas foram rapidamente esquecidos. Quase todos os diretores de Hollywood desejaram ter Mickey Rourke em seus filmes. O ator recusava vários roteiros por dia. Nesse período de sua carreira, Mickey conseguiu se tornar um dos mais famosos recusadores de Hollywood, o que também pode ter desempenhado algum papel em seu destino posterior. Hoje isso pode parecer engraçado, mas nos anos 80, os papéis que Mickey Rourke recusava eram frequentemente aceitos por Tom Cruise. E o mais engraçado é que foram exatamente esses papéis que fizeram de Tom Cruise uma estrela cada vez maior. Top Gun: Ases Indomáveis não era um sucesso garantido. Seu orçamento era bastante modesto, e as perspectivas eram incertas. Mickey Rourke não quis arriscar. Já Tom Cruise, naqueles anos, não tinha muitas opções e aceitou. No final, o filme de 15 milhões de dólares arrecadou 353 milhões de dólares nas bilheterias. Mickey Rourke também foi o primeiro ator a quem o estúdio ofereceu o papel de Charlie Babbitt em Rain Man. Mas Mickey geralmente escolhia papéis que lhe prometiam um cachê maior, e por Um Rosto Sem Passado, lhe ofereceram mais. Então, o papel em Rain Man foi para Tom Cruise. O diretor Oliver Stone, responsável pelo filme Platoon, ficou muito interessado em Mickey Rourke. Stone queria que Mickey interpretasse o sargento Elias Grodin. Mickey não queria e recusou 2 vezes ao diretor. No final, o papel foi para Willem Dafoe. A única recusa que pode ser de alguma forma justificada foi a relutância de Mickey em atuar em Os Intocáveis de Brian De Palma. Após a recusa, o papel foi para Kevin Costner, cuja carreira recebeu um grande impulso com o filme de gangster. Mas Mickey preferiu o filme Coração Satânico. Embora o filme tenha fracassado nas bilheterias, ele mais tarde adquiriu um certo status icônico e hoje é considerado um clássico. Nas filmagens de Coração Satânico, aliás, ocorreu um conflito entre Mickey Rourke e Robert De Niro. Segundo muitos cineastas familiarizados com a situação, o conflito surgiu do nada. Robert De Niro se recusava terminantemente a falar com Mickey Rourke no set de filmagem. O ator acreditava que a comunicação e o bom relacionamento poderiam prejudicar o filme. Esse método de abordagem aos seus papéis já havia sido praticado por De Niro anteriormente, mas Mickey Rourke levou tudo para o lado pessoal, já que ninguém explicou a ele a razão da recusa de De Niro em se comunicar. Desde então, Rourke constantemente insulta De Niro na imprensa. Recentemente, ele acusou De Niro de ser o motivo pelo qual Scorsese não o chamou para o filme O Irlandês. Ele afirmou que o papel já estava garantido, mas De Niro interferiu e ele foi excluído. E depois aconteceu a recusa mais surpreendente de Mickey Rourke. Como seria o filme Sociedade dos Poetas Mortos com Mickey no papel principal? Só podemos imaginar. Aqui, Rourke não recusou a oferta de imediato. Ele se interessou pelo papel e passou algum tempo conversando com o diretor Peter Weir, mas acabou saindo do projeto.
No lugar dele, escolheram Robin Williams. O filme arrecadou US$ 235 milhões nas bilheterias, com um orçamento de 16 milhões. Segundo o diretor Peter Weir, Mickey Rourke exigiu mudanças no roteiro, que o diretor não podia aceitar. No final, Rourke se irritou e saiu. No dia seguinte, Weir foi informado que o ator havia recusado o papel. Mickey foi para o filme Orquídea Selvagem, onde conheceu sua futura esposa. No mercado americano, o filme falhou como de costume para Mickey, mas teve um bom desempenho internacionalmente. E, assim como 9,5 semanas de amor, tornou-se um grande sucesso em vídeo. Como todas as recusas de Mickey coincidiam com fracassos constantes nas bilheterias, o ator recebia cada vez menos ofertas. Foi nessa época que ele fez o filme, pelo qual recebeu o maior cachê de sua carreira. Harley Davidson e Marlboro Man é mais uma dupla de heróis famosos dos anos 90. O filme fracassou espetacularmente nos Estados Unidos e possui avaliações bastante medianas. Os críticos destruíram o filme. O próprio Mickey não gosta desse filme. Em uma entrevista, o ator confessou que não queria atuar no filme de ação e só aceitou devido ao dinheiro. Mickey considera que isso foi um erro. E foi exatamente por causa de uma série de decisões semelhantes que sua carreira entrou em declínio no início dos anos 90. Segundo ele, a única coisa boa desse filme é Don Johnson. E o próprio filme, assim como o diretor que o fez, são completamente medíocres. Nos estágios iniciais do desenvolvimento, Bruce Willis deveria interpretar Harley Davidson. Ele estava muito interessado em trabalhar em um filme com seu amigo Don Johnson. Contudo, a pré-produção do filme se prolongou por 3 anos e, em certo ponto, Harley Davidson e Marlboro Man tornou-se um filme pequeno demais para o status de estrela de Willis. Ele decidiu recusar o papel. Então, a oferta foi para Mickey Rourke. O ator ficou tão desapontado com sua carreira no cinema que decidiu entrar no boxe após o fracasso de Harley Davidson. O filme arrecadou apenas 7 milhões nas bilheterias, com um orçamento de 23 milhões. De 1991 a 1994, Mickey participou de 8 lutas no ringue profissional. Ele obteve 6 vitórias e 2 lutas terminaram em empate. Esse período de sua carreira marcou o início das cirurgias plásticas do ator. Paralelamente ao boxe, Mickey continuou atuando, mas deixou de ser convidado para filmes significativos e teve que assinar contratos para filmes que eram lançados diretamente em vídeo. Após deixar o boxe, o ator tentou voltar para Hollywood. Podem ser destacados 2 filmes, Bullet e A Colônia. O primeiro filme, no qual Mickey apareceu com Tupac, deveria ter sido lançado nos cinemas, mas devido aos resultados modestos nas exibições teste, o estúdio o lançou diretamente em vídeo. Já o segundo filme foi lançado nos cinemas. Todavia, como todos os outros filmes de Van Damme naqueles anos, A Colônia não encontrou seu público. O fracasso do filme foi um golpe tanto para Van Damme quanto para Mickey, sobre cujo retorno às telonas muito se escrevia na época. Foi na época de A Colônia que surgiu a história sobre Van Damme, que era constantemente espancado por visitantes de vários bares. Diziam que o belga, ao entrar em algum clube, acidentalmente olhava torto para alguém, e então um motociclista ou fazendeiro indignado desferia alguns golpes nele. Mickey Rourke também contribuiu para a disseminação dessa história. O incidente que deu origem a essas histórias ocorreu no clube Scores. Estavam presentes Van Damme, Mickey Rourke e Chuck Zito, que já havia trabalhado com os 2 atores. Foi Chuck Zito quem teve um desentendimento com Van Damme, resultando em uma briga. Mickey Rourke e Chuck Zito, no entanto, afirmam que não houve uma briga de verdade, mas apenas uma demonstração de domínio sobre Van Damme. Mickey diz que graças a ele, o mundo não perdeu o famoso belga. Inicialmente, ele pensou que Zito e Van Damme apenas trocariam alguns empurrões e se acalmariam. Mas quando ele percebeu que Van Damme estava claramente sendo dominado, ele interveio e cobriu o ator com seu corpo para protegê-lo. Segundo Mickey, ele tinha experiência em boxe, ao contrário do balé belga de Van Damme. Portanto, Zito se acalmou imediatamente. Existem muitas descrições desse incidente, cada uma diferente da outra. Em um vídeo completo sobre a carreira de Van Damme,
Vou abordar esse episódio em mais detalhes. No final dos anos 90, a carreira de Mickey Rourke atingiu o fundo do poço. O ator contou que vivia com $200 por mês e, pela primeira vez em muitos anos, começou a fazer compras em supermercados, empurrando um carrinho miserável. E aqui, Sylvester Stallone o salvou. Isso aconteceu durante o filme O Implacável. Mickey diz que naquela época ele não tinha dinheiro nem para comida. Stallone o convidou para seu filme e pagou a maior parte do cachê do próprio bolso. Além disso, Sylvester lutou com o estúdio, que não queria Rourke no filme. Por causa desse episódio, Mickey mais tarde participaria de Os Mercenários. Ele não queria atuar no filme, mas, segundo o próprio ator, mesmo que Stallone pedisse para ele apenas correr sem calças na cena, ele teria aceitado, porque Sylvester foi o único que o ajudou no momento mais difícil da sua vida. Após O Implacável, Mickey começou a ser chamado para pequenos papéis em filmes caros de Hollywood. O ator apareceu em Era uma Vez no México e Chamas da Vingança, e depois conseguiu um dos papéis principais em Sin City, A Cidade do Pecado. Em seguida, veio O Lutador, que por um tempo trouxe Mickey Rourke de volta ao centro das atenções. Para o seu pequeno orçamento, o filme de Darren Aronofsky arrecadou uma excelente bilheteria, e Mickey ganhou uma indicação ao Oscar e venceu o Globo de Ouro por sua atuação. Pelo seu papel na sequência de Homem de Ferro, Mickey já recebeu $400 mil. Depois disso, vieram Os Mercenários e Imortais. É possível que a carreira do ator tivesse se recuperado, mas foi aí que suas cirurgias plásticas mal-sucedidas vieram à tona. O próprio Mickey diz que simplesmente procurou o cara errado, que acabou desfigurando-o, e todas as tentativas de corrigir isso levaram a resultados ainda piores. O ator admite que não consegue se olhar no espelho e que fica com lágrimas nos olhos por ter perdido sua aparência anterior. Agora, Mickey está novamente atuando apenas em filmes de categoria B, ao lado de atores como Casper Van Dien e Eric Roberts. É improvável que ele consiga voltar à fama mais uma vez. Mas se, durante seu auge no final dos anos 2000 e início dos anos 10, ele não se envolveu nas mesmas besteiras que fazia nos anos 80, talvez ele tenha ganhado algum dinheiro. Quem sabe ele nem precise mais ir ao supermercado empurrando um carrinho miserável. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado.